Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do portal Pequenina Luz. E neste vídeo eu quero falar um pouco sobre quando elogiar o seu filho. Hoje eu vou competir um pouco aqui com os quero-queros, que eles estão muito agitados. Também estou competindo com o vento, mas eu espero que você consiga aproveitar bastante desse vídeo. Bem, há algum tempo atrás eu postei um vídeo no nosso canal do YouTube falando sobre como fazer o elogio. E agora eu gostaria de falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu vi que vários pais e mães gostaram, compartilharam e me deram um feedback positivo sobre aquele vídeo. Então eu resolvi falar hoje sobre quando devemos elogiar os nossos filhos e em que ocasiões é apropriado que façamos os elogios. Nós precisamos entender que o excesso de elogios ou o elogio feito de forma errada pode levar ao desenvolvimento do orgulho, da vaidade, da vontade ou necessidade de ser o centro das atenções. E esses são traços que, como cristãos, nós não desejamos que os nossos filhos desenvolvam. Então nós precisamos ser cuidadosos quanto à questão do elogio. Ficar comentando também para outras pessoas as coisas que a criança faz de bom ou ruim na frente dela pode também ser prejudicial. Quando a gente fica louvando muito a criança para outras pessoas na frente dela, ou quando a gente fica comentando que aprontou e fez isso ou fez aquilo, e a criança está observando que ela se torna o centro dos nossos comentários e que as pessoas falam dela ali, gastam tempo falando sobre ela pode compreender que fazer essas coisas é uma forma de chamar a atenção, de se tornar o centro das atenções. E esse tipo de sentimento não deve ser cultivado em nossas crianças, nos filhos que nós desejamos preparar para o reino de Deus. Nossas crianças devem ser crianças modestas, crianças humildes, crianças que entendam o seu valor e que não sejam exageradas na forma de se valorizar e também que não se depreciem, que foi algo que nós já falamos no outro vídeo sobre elogio. Então, quando será que nós devemos elogiar os nossos filhos? Basicamente em dois momentos: quando eles se esforçam para fazer aquilo que é correto e quando eles fazem o que é bom, quando eles fazem o bem. Existe um texto no livro Orientação da Criança que diz assim: elogiai os filhos quando estes fazem o bem, pois uma apreciação criteriosa é para eles tão grande auxílio como é para os de mais idade e compreensão. Nunca sejais intratáveis no santuário do lar. Sede bondosos e sensíveis, demonstrando cortesia cristã, agradecendo e elogiando aos vossos filhos pelo auxílio que vos prestam. Esse texto está na página 166. Fazer o elogio quando as crianças fazem o bem, expressar uma apreciação criteriosa, vai contribuir para a felicidade e para o desenvolvimento de nossas crianças. Nós precisamos entender que as crianças estão aprendendo as coisas. E quando nós estamos aprendendo as coisas, fazer algumas coisas requer um esforço que não vai ser requerido depois de anos, quando nós já temos a prática. Por exemplo, uma criança que está aprendendo a usar a colher. Ela não sabe usar a colher como eu e você, que fazemos isso todos os dias de forma muito habilidosa. Ela vai errar, ela vai falhar, ela vai ter que empregar ali um esforço para conseguir utilizar a colher. Quando a criança se esforça para utilizar corretamente a colher e consegue fazer isso, nós devemos reconhecer, nós devemos apreciar, nós devemos elogiar. Esse elogio, esse reconhecimento funcionará como palavras de incentivo para que esse esforço continue existindo. Agora, é claro que uma criança de 10 anos, de 13 anos, ela não precisa ser elogiada porque sabe usar uma colher, uma vez que ela já aprendeu a usar uma colher. A gente não fica elogiando um adulto que usa uma colher. A gente elogia, então, a criança quando ela está se esforçando para adquirir aquela habilidade. Uma vez que a habilidade já foi adquirida, eu não preciso parabenizá-la mais por ela saber fazer aquilo. Uma criança que está sendo alfabetizada, por exemplo, ela precisa ter palavras de reconhecimento, de incentivo e de elogio que a auxiliem a se esforçar nas atividades ali de escrever o próprio nome, de reconhecer as letras, de escrever, de ler. Então, nesse momento, nós a elogiamos. Mas quando ela já está há 2, 3 anos da alfabetização, não é mais o momento de eu elogiar por ela estar lendo. Talvez seja o momento agora de eu elogiar por ela estar compreendendo muito bem os textos que lê, por estar conseguindo fazer interpretações muito interessantes daquilo que estuda. E à medida que ela vai se desenvolvendo, então o elogio
deixa de ser necessário naquilo que era mais básico e passa agora a ser utilizado em atividades que são desafiadoras para aquele novo momento. Essa seria a forma mais adequada e o momento mais adequado de utilizarmos os elogios com os nossos filhos. Não devemos privá-los do elogio, mas como já ficou claro aqui através do outro vídeo e deste também, não devemos usar os elogios de qualquer maneira. E os nossos filhos, eles precisam crescer sabendo que o verdadeiro elogio, o elogio com o qual ele mais deve se preocupar, é o elogio que provém do céu, que vem de Deus. A forma como Deus olha para ele é a forma mais importante. Ele mesmo em si não deve achar que mereça elogios, não deve ver em si mesmo os méritos por aquilo que faz. Ele deve reconhecer, como está escrito lá em Lucas 17:10, que quando fazemos uma coisa que é nossa obrigação, nós apenas fizemos aquilo que é o nosso dever. Lá está escrito assim, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. As crianças, elas devem aprender a fazer as coisas por amor, por respeito, por dever, não porque vão ganhar elogios. E devem entender que o elogio mais importante é aquele que vão receber de Deus, como está escrito lá em Mateus 25:21. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É muito importante nós ensinarmos os nossos filhos a serem elogiados no momento correto, da forma correta, sem exageros também, sem uma privação excessiva de elogios, até porque eles vão viver num mundo em que eles não vão ser elogiados a todo momento e também, muitas vezes, se verão em situações onde eles serão alvos de lisonjas falsas, interesseiras, e eles precisam ser pessoas seguras que não dependam dos elogios de outras pessoas, que não dependam do reconhecimento de outras pessoas para fazerem aquilo que é certo, para fazerem aquilo que precisam fazer. Nós precisamos educar crianças que estejam mais preocupadas em atender à vontade de Deus e que se sintam com o dever de fazer isso e não com méritos por terem feito isso. Nós precisamos educar crianças que estejam muito mais focadas na glória de Deus do que em sua própria glória. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com outros pais, com outros educadores que também têm esse propósito de educar crianças para o reino de Deus. Eu fico por aqui e nos vemos num próximo vídeo no nosso canal. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar.